Como foi a criação? Então, meu querido, por favor, eu venho de cima. Minha paz eu vos dou, não turbe o vosso coração, não se atemorize, pois eu estou aqui. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a igreja. Que Deus possa te abençoar, possa abençoar a sua família e que nada possa interferir no seu lar e na sua felicidade. Queridos, hoje eu estou aqui para propor um estudo que eu fiz com a minha mãe e que eu quero que você desfrute desse estudo comigo, certo? Agora é 2h14 e eu espero conseguir trazer esse estudo até as 15 horas de hoje, ok? Bom, e o nosso estudo hoje é sobre o verbo que se fez carne. Mas hoje eu quero ler esse estudo de uma nova perspectiva e eu peço que você não me entenda mal. Esse estudo também vai ser incluído no meu livro como um estudo escrito com mais detalhes. E eu quero dizer que eu tô apaixonado por ele, porque assim, ó, eu tô falando de relacionamento com Deus. Só que como eu vou falar que tu precisa acreditar e confiar nele, se eu não te apresentar primeiro quem ele é, o que ele fez e como nós podemos chegar a ele, certo? E tem algumas escrituras que são escrituras chaves que nos mostram quem Deus é, mostram a soberania dele e nos dão direcionamento. Então, eu vou citar algumas delas para vocês, para quem acredita somente na Bíblia. Eu quero... Mãe, só um minuto. Desculpa, querido, voltei. Então, como eu estava dizendo, eu preciso apresentar primeiro quem Deus é, para depois eu poder dizer que você precisa confiar nele e por que primeiro você deve confiar nele e depois porque você pode confiar nele. Bom, então hoje eu vou me deter na parte de quem Deus é. Como eu citei, as escrituras elas são a palavra inerrante de Deus.
E o Evangelho de João não é diferente. O Evangelho de João, diferentemente dos outros evangelhos, ele não começa com o nascimento de Cristo, mas ele começa apresentando Cristo como o próprio Criador de todas as coisas. E é muito interessante a gente entender isso. Eu vou fazer a leitura agora da Escritura. Eu quero propor um exercício. Eu sei que você não tem, quer dizer, não tem entre aspas, mas você não conhece o TGS, que é a tradução da Bíblia. Mas se você quiser pegar aí na internet o TGS, é TGS LDS, João capítulo 1. Eu quero ler uma observação antes de eu começar a leitura. Diz assim: o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado desde o princípio. Elias, João Batista, deveria preparar o caminho para Cristo, e outro, Elias, Cristo, deveria restaurar todas as coisas. Então, Jesus Cristo e João Batista são chamados de Elias. Por quê? Porque Elias é aquele que converteria com o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus próprios pais, certo? Então vamos lá, vou começar a leitura. Diz assim, ó. Eu vou ler primeiro a Bíblia convencional e depois a TGS. Diz assim: no princípio é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo seu nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, que a luz é verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas, presta atenção agora. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que é cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque era primeiro que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Então, queridos, eu quero dizer que essa entrada do livro de João, ela nos apresenta o caráter de Cristo, assim como a entrada de Apocalipse, assim como a entrada de Gênesis. Esses pontos nos apresentam o caráter de Jesus Cristo e quem Ele é. Só que, voltando a essa escritura, nós precisamos aprender que ela é um relato e uma apresentação que Jesus Cristo ele não começou a sua vida quando nasceu da Virgem Maria, não. Ele é desde o princípio. Bom, você conseguiu pegar bem a ideia. Agora eu vou ler a outra parte, que é a tradução. Então diz assim, ó. Vou ler do 1 ao 16, certo? Diz assim: no princípio foi o Evangelho pregado por meio do Filho. E o Evangelho era o Verbo, e o Verbo estava com o Filho, e o Filho estava com Deus, e o Filho é Deus. Aqui está falando de Cristo. Ele, Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez a mesma coisa. Nele está, aqui já muda, nele estava o Evangelho, e o Evangelho é a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece no mundo, e o mundo não a percebe. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz e testificasse do Evangelho a todos por meio do Filho, para que por meio dele pudessem acreditar. Está vendo a semelhança? No 7 diz assim: este veio para testemunho, para que testificasse da luz para todos que crescem no seu nome. Na tradução diz: ele veio ao mundo para testemunho, para que testificasse da luz, para testificar do Evangelho todos por meio do Filho, para que por meio dele pudessem acreditar. Não é a luz, mas veio para testificar a luz da luz. Estou na tradução, que é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. No 10, sim, o Filho de Deus, aquele que estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, somente os que creem no seu nome. Ele não nasceu, né? Ele, Cristo,
não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, de Deus, mas Deus. E o mesmo Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que é cheio de graça e de verdade. João capítulo. E aí no 15 diz assim: e João testificou dele, clamou dizendo, este é aquele de quem eu dizia. E aí diz assim, João prestou testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu dizia. A mesma coisa, tá? No 16, porque no princípio era o Verbo, sim, o Filho, que se fez carne e foi enviado a nós pela vontade do Pai. E todos os que querem em seu nome receberão da sua plenitude. E todos nós recebemos da sua plenitude. Sim, imortalidade. Ele no 16 diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude raça por raça. Na tradução diz, porque no princípio era o Verbo, sim, o Filho, que se fez carne e foi enviado a nós pela vontade do Pai. E todos que em seu nome receberão da sua plenitude, todos nós recebemos a sua imortalidade, da sua plenitude, sim, imortalidade e vida eterna por meio da sua graça. Então, agora que nós já lemos, eu quero fazer um upgrade, digamos assim, desse texto. Lá no Antigo Testamento, no Gênesis, é começado contando a arquitetura da criação, como Deus fez o céu da terra, a criação, o homem e a mulher, né? De início de 1 a 3 conta o relato da criação. Bom, já João, ele pega uma outra perspectiva do relato da criação por meio do Filho, que na verdade é o próprio Deus. Então, muitos acham que foi Deus Pai que criou o mundo, mas não foi, certo? Deus, o Pai, ele deu a ordem, mas quem criou foi Cristo. E Cristo, ele tem a mesma autoridade. Tem pessoas que podem achar que eu estou blasfemando, mas segundo as escrituras isso é verdade. Ele está no mesmo pé de igualdade em poder e autoridade de Deus Pai, de Elohim, certo? E aí lá no 16, quando diz assim, ó, deixa eu pegar aqui no 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Queridos, muitos acham, né, que todos que nascemos são filhos de Deus. E isto não é verdade. As escrituras dizem que o que nos torna filhos de Deus é a remissão por meio do Filho.
por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo. Então, todos que receberam no seu coração entenderam que são pecadores, esses se tornam filhos de Deus por meio do Filho de Jesus Cristo. Agora, os que vieram antes ou depois e não confessaram Jesus, esses não são filhos, eles são criaturas de Deus. Mas na lógica humana você pode dizer assim, mas se foi Deus que criou, eles são filhos. Porque todos que nascem da mãe são filhos da mãe do pai. Mas segundo as escrituras, eles são criaturas. Porque filho, quando tu chama alguém de filho, quer dizer que essa pessoa, ela tem direito a tudo que é teu. Lembra da parábola do filho pródigo? Né? Que ele tinha tudo e ele perdeu e depois veio e se redimiu e conseguiu perdão do pai. E aí se tornou filho novamente. Essa ação do arrependimento e do perdão é que nos torna filhos de Deus. Então, quando João, ele diz no 16, no 12, desculpa, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando João fala isso, ele está dizendo, olha, nem todos são filhos, todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Indo agora para a parte arquitetônica, digamos assim, da criação, a gente vê que houve dois Elias, né? Antes da parte arquitetônica eu vou falar disso. Houve dois Elias. O primeiro Elias foi João Batista, certo? Como assim o primeiro foi João, se Cristo vinha antes dele? Mas as escrituras falam de uma ordem cronológica terrena. Então o primeiro foi João Batista. O segundo foi Cristo. Já o primeiro Adão foi que casou com Eva e o segundo Adão foi Cristo. Então, a gente precisa entender que as escrituras falam que mesmo sendo Cristo terreno, segundo tanto Elias quanto Adão, ele é o primeiro, porque ele estava na presença de Deus. Não que os outros não estavam, mas ele já é Deus desde o princípio de todas as coisas. E por que tu está me contando tudo isso, Tiago? O que isso me importa? Queridos, eu vejo muitas pessoas dizendo que acreditam em Deus e mais que amam a Deus. Agora eu te pergunto, como você pode amar alguém que você não conhece? Não é possível. Então, o Evangelho de João, não só essa escritura, tem muitas outras durante o Evangelho,
narram de quem é Cristo, Gênesis narra quem é Cristo, Apocalipse narra quem é Cristo, o primeiro livro de Apocalipse fala sobre Cristo. Quer ver uma coisa rapidinho aqui? Deixa eu pegar aqui. E lembrando que Apocalipse, quem escreveu, né? Quem formou foi Cristo, mas quem escreveu foi João. João diz: revelação de Jesus Cristo com Deus lhe deu. E aí ele começa a apresentar o que Jesus Cristo é. No capítulo 1, dos versículos 1 até o 20, que é o primeiro capítulo todo inteiro. Eu não vou ler agora, senão vai ficar muito grande e aí a gente tem que entrar em outras particularidades, mas Apocalipse fala sobre isso. João, ele diz assim, ó: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem enviaste. Então aqui ele está falando do Pai, mas também do Filho, que é Jesus Cristo. E ele diz que eles são o único Deus verdadeiro, porque Deus, ele é um só, mas ele tem 3 personagens. A Trindade forma Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa Trindade forma Deus, e não somente um ou outro, certo? O Espírito Santo também é um Deus também, porque ele tem o poder de se relacionar conosco. Agora me diz, como você vai guardar o primeiro mandamento, que segundo o próprio Cristo, segundo o próprio Deus, em Mateus 22, deixa eu pegar aqui, Mateus, capítulo 22, ele ensina esse mandamento. Ele diz assim, Mateus 22, um minuto, querido, 22:37, ele diz: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Agora me diga, como você vai amar alguém que você não conhece? Como eu amo alguém que eu não sei quem é? Isso para mim é impossível. Então eu preciso conhecer a natureza de Deus, eu preciso saber quem Cristo é, eu preciso ver a obra redentora da cruz, para então poder amá-lo, para então poder dizer que Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Sabe por que eu digo isso? Porque para mim sentir a presença de Deus, eu preciso orar a Ele. E como eu vou orar a Ele, se eu nem sei como me dirigir a Ele, sendo que Ele mesmo foi quem ensinou? Entende aonde eu quero chegar?
Ah, Thiago, mas tem muita gente que não tem conhecimento do Evangelho e pode orar, que isso sim, pode, não estou dizendo que não, mas para ter um relacionamento genuíno com Deus, você precisa conhecê-lo. Eu quero ler uma outra passagem que fala sobre isso. Eu quero dizer que Cristo, Deus, Pai, são personagens distintos. Eles não são dois seres iguais. Eles são um Deus só, mas são dois personagens distintos. Eu peço permissão para ler uma escritura aqui fora da Bíblia, mas que vai nos ajudar a entender quem Deus é, ok? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Joseph Smith. Aqui, ó, diz assim: assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição. Parando no ar acima de mim, um deles falou, me chamando pelo nome, disse-me, apontando para o outro: este é meu filho amado, ouve-o. Aqui é o próprio Deus falando e apresentando Jesus Cristo como filho dele, como o cordeiro dele que tira o pecado do mundo. Ele diz: eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que nós podemos aprender de João e de outras passagens que Cristo, ele é real. Ele não começou seu ministério com a Virgem Maria. A Virgem Maria, sim, ela foi importante, foi para fazer parte do plano. Mas Maria não é intercessora junto a Cristo, não querendo ofender ninguém. Mas Maria não é intercessora. Cristo é suficiente para nós. Cristo é o Cordeiro de Deus. E como João mesmo disse, dele na sua plenitude recebemos graça por graça, querido. É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Verbo de Deus, o Deus Criador, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem as chaves do céu, do abismo e do inferno, como diz em Apocalipse. É nele que nós nos refugiamos. Amém? Porque Cristo, ele é o meu amigo. Ele é aquele que está conosco todos os dias. Para continuarmos, eu quero ler uma outra passagem. Eu não vou me demorar mais muito, mas eu quero ler a passagem de Gênesis. Diz assim, ó, versículo 1
do capítulo 1 de Gênesis. Eu tinha um amigo que já faleceu, chamado Jorge, que ele dizia que este é o maior versículo da Bíblia. Pode parecer estranho, não é mesmo? Porque para mim parece menor numa visão arquitetônica. Mas sabe por que ele dizia que era maior? Porque nele contém verdades eternas que se disputassem. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos, muitos, como eu já disse, podem dizer que João está se contradizendo com Moisés. Porque Moisés ele disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não cita Jesus como João. Mas quem me disse que esse Deus não é Jesus? É Yahvé, que não é Elohim. Elohim é Deus Pai. Mas aqui é Yahvé. Yahvé que criou todas as coisas por meio de Elohim. Certo? E por que esse é o maior versículo bíblico? Por quê? Porque ele contém verdades eternas. É claro que ele, por si só, no princípio, criou Deus dos céus e da terra, parece algo vazio. Ele só está me informando que foi Deus que criou. Ele nem diz quem é o Deus, né? Assim, no princípio, criou Deus dos céus e da terra. Mas se você for ver outras escrituras relacionadas com ela, tu vai ver que sim, ele se torna o maior versículo bíblico. Porque ele representa Deus. Ele diz que Deus é o Criador, Yahvé. Yahvé que criou todas as coisas. Amém? Então, eu quero fazer uma reflexão com você. Qual é o meu propósito que você acha que eu expus tudo isso aqui? Que eu quero só te dar uma informação de conhecimento. Se você acha que você está enganado. Não. Eu estou te expondo as escrituras dessa doutrina para te dizer uma coisa. Tu acha que um Deus tão grande assim, ele não tem poder para entrar no seu coração? Jesus Cristo e Yahvé, um Elias, ele quer o meu e o seu coração. Toda a criação dele, que é algo espetacular, desculpa a palavra, mas toda a criação dele não vale de nada se ele não tiver confiança. Não é que não vale de nada, desculpa me expressei mal, mas não é o mais importante. O mais importante para ele é ter meu e o seu coração. Quer ver um exemplo disso? Ainda no capítulo 1 de Gênesis, ele diz assim, ó. Lembrando que aqui é Yahvé, tá? Cadê? Aqui, ó. E disse Deus, Yahvé,
Não, aqui é Elohim, tá? É Elohim dizendo Yahvé. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre. E aí ele cita as outras cadeias. Esse domínio, ele nos deu posição de autoridade. Tu acha que se ele não nos amasse, ele tinha nos dado esse poder? Querido Deus, ele te ama. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Ele ama cada um de nós. Que Deus possa te abençoar. Que você possa amá-lo de todo o seu coração. Tu acha mesmo que Deus precisava, o próprio Deus Yahvé, ele precisava vir à terra para te salvar? Ele já é Deus. Só que o versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelista João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, que é cheio de graça e de verdade. Querido, ele não habitou entre nós para nos condenar. Ele habitou entre nós porque ele é cheio de graça. Porque ele ama, porque ele quer um coração que seja totalmente dele. Cada vez que você olhar para o céu à noite, lembre-se desse amor. Lembre-se que aqui é... Eu quero fazer um convite para você que ficou até agora. Eu tenho um livro que eu vou fazer tipo uma tese em cima desse, porque como disse, eu chamei de tese, mas não é isso, é uma explicação bem detalhista sobre a criação, porque como eu te disse, não adianta eu te dizer que você precisa confiar sem eu te apresentar quem ele é. Até poderia, porque a maioria das pessoas sabe que Deus é bom, que ele quer tudo melhor para nós, mas eu acho que eu preciso te apresentar quem ele é. Isso aqui que eu expus agora é só um resumo, mas eu tô trabalhando com força para te trazer um conteúdo de qualidade sobre isso. Os capítulos de 1 a 3 de Gênesis, capítulo 1 de João, tem um manual chamado Princípios do Evangelho, que eu também vou me deter nos capítulos de 1 a 3. Eu vou reunir essas informações para te apresentar quem ele é. Então, se você tem interesse em receber esse material, vá lá no meu perfil, clique no link da LinkedIn Evangelista, e lá tem um link para você ter acesso ao livro. É um valor simbólico, mas eu tive que cobrar, até porque, para minha segurança, eu não deixei público
Mas eu sinto no meu coração que esse material vai te ajudar, não porque eu que fiz, mas porque Deus ele tem me ajudado. Eu quero terminar essa live com um testemunho. Preste bem atenção. Eu sei que Jesus Cristo é real. Eu tenho um relacionamento com Ele. E você pode ter também esse relacionamento com Cristo. Ele não é alguém tão... Ele é alguém muito anjo. Mas você pode tocá-lo. Você pode senti-lo. Tocá-lo metaforicamente. Hoje. Ele está com você. E se você ainda tem alguma dúvida que ele é real, ore a ele, busque a presença dele. Ele diz: me buscareis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele é real. E o meu prazer é anunciar as boas novas do Evangelho. É por isso que eu entrei para um curso de teologia, é por isso que eu estou estudando, porque eu quero trazer para você quem é Ele e como você pode se relacionar com Ele. No próximo vídeo hoje falamos sobre quem Ele é. No próximo vídeo eu quero te apresentar as ferramentas para você se aproximar dele, para você se relacionar com Ele. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.